Olá! Vamos trabalhar hoje com a API PythonDB, que é a maneira pela qual nós acessamos bancos de dados relacionais e outros tipos de bancos de dados também dentro da linguagem Python. É uma das maneiras, uma das padronizações que Python tem para que a gente consiga acessar isso com um custo menor para o desenvolvimento e com uma padronização melhor dentro do seu código que permite uma portabilidade melhor. Vamos explorar rapidamente o que é o PythonDB, como que nós fazemos, qual que é o processo convencional para fazer uma conexão, para se conectar ao banco de dados, enviar credenciais, receber os resultados, quais são as principais funcionalidades da API e alguns pequenos exemplos de como realizar algumas das funções ali dentro, como você enviar consultas, como você enviar comandos, tanto comandos estruturais, DDLs como DMLs, e um pouquinho de como que a gente consegue fazer essa interação da API de PythonDB com o Pandas, para que a gente possa usar as capacidades do Pandas para processar os dados que a gente consegue buscar de um banco de dados e também para que a gente possa exportar os dados que nós já processamos dentro do Pandas para uma tabela de um banco relacional. A API de PythonDB, a PythonDB API, ela surgiu com uma resposta da linguagem Python para o fato de que os fabricantes de bancos de dados, os desenvolvedores de bancos de dados, em geral, apesar de executarem funções bastante parecidas, têm uma visão particular, têm um ponto de vista particular sobre essas funções no seu próprio banco de dados. Isso quer dizer que nós vamos fazer sempre operações muito semelhantes em bancos de dados. Você sempre vai se conectar ao banco de dados, vai ter que apresentar credenciais para o banco de dados, vai ter que postar comandos para o banco, esse comando vai ter que ser de alguma forma processado pelo servidor de banco de dados, ele vai transferir para você dados resultantes desse comando, ou vai transferir mensagens de erros, você vai de alguma forma analisar esses dados, ou vai percorrer esses dados, ele vai te retornar, você faz uma consulta, ele te retorna um conjunto de registros, você processa esse conjunto de registros, percorre esse conjunto de registros ou coisas assim. Então existe um conjunto de funções que são bastante semelhantes de banco de dados para banco de dados. Entretanto, boa parte dos bancos de dados, quando desenvolvem os próprios drivers, implementam essas funções de uma maneira que se torna muito particular e talvez até proprietária para cada banco de dados, fazendo com que o programador seja obrigado a alterar drasticamente seu código, quando muda de um banco de dados para outro, e inclusive alterar não só o nome de métodos ou funções, mas eventualmente alterar o modo como esses métodos ou funções são enviados, como eles são apresentados, e isso torna a portabilidade de programas de um banco de dados para outro difícil e potencialmente cara, porque você vai gastar um número grande de horas para conseguir sair de um banco de dados como o MySQL, por exemplo, e ir para um Postgres, ou para um Oracle, ou para um SQL Server, para o banco de dados que você estiver usando. Na realidade existem particularidades nos bancos de dados que são realmente proprietárias. Todo banco de dados relacional, não só relacionais, mas todo sistema de banco de dados em geral, possui particularidades que são específicas a ele e que são executadas de maneira também específica a esse banco de dados. Afinal de contas, é dessa maneira que os fabricantes de bancos de dados, os desenvolvedores de bancos de dados, tentam fazer com que você use o produto deles e não no concorrente. É dessa maneira que, por acaso, a Oracle oferece funcionalidades que são exclusivas da Oracle ou funcionam de forma mais otimizada no Oracle, para que você compre aquele banco de dados e não no concorrente. A Microsoft faz a mesma coisa com o SQL Server, o grupo que desenvolve o MySQL, o MariaDB, no caso, ou o Postgres tem o mesmo tipo de concepção. Então existem idiosincrasias que são específicas de um banco de dados. Entretanto, as tarefas mais comuns, que seria conectar-se ao banco de dados, executar consultas convencionais, receber aquele conjunto de registros para que você possa processar, enviar alterações para o banco de dados, verificar se as alterações foram efetivadas ou não, trabalhar com transações, fazer commits, rollbacks, são processos bastante conhecidos, são processos bastante antigos, boa parte dessa metodologia dos comandos data dos anos 70, 80, então isso já deveria estar de alguma forma padronizado. Os drivers não tratam exatamente dessa forma, então diversas linguagens, frameworks de programação e outras estruturas procuram criar uma arquitetura abstrata em volta do acesso ao banco de dados, de forma que os desenvolvedores de bancos de dados implementem suas funcionalidades, que não seja num modo exatamente igual, mas pelo menos seguindo um modelo específico, um modelo de arquitetura global, que torne mais simples a portabilidade
de um programa, de um software em particular, de um banco de dados para outro, que cause uma confusão menor para os programadores e que faça com que o custo do desenvolvimento do software em geral diminua. Você não vai ter um custo tão alto a ponto de fazer isso e vai poder fazer com que o seu software funcione com o banco A, com o banco B, com o banco C, sem ter um trabalho excessivo em cima disso. Diversas outras linguagens têm isso, um exemplo notório é o JDBC, do Java, mas outros exemplos também são facilmente achados. E não é diferente aqui em Python, quando a princípio a linguagem, e isso acontece em quase todas as linguagens ou frameworks, as linguagens ou frameworks não têm essa estrutura inicial, os fabricantes de bancos de dados oferecem então seus drivers, cada driver se comporta de maneira diferente, os programadores geralmente não gostam muito disso, e então depois a especificação do padrão da linguagem cria uma estrutura abstrata que torna esse acesso transparente ou pelo menos semelhante, e então ele passa a usar isso dali para frente. A especificação do PythonDB é um Python Enhancement Proposal, então é uma proposta de como as coisas devem funcionar naquele aspecto em particular dentro da linguagem Python, e apesar de ser uma proposta, uma recomendação, a maioria absoluta dos fabricantes já implementa isso, até porque a versão 2.0 é antiga, de 2001, já implementa isso dentro do seu banco de dados, dentro do seu driver, de forma que você consiga trabalhar com diferentes bancos de dados com um custo menor para essa portabilidade. Ainda assim, você tem algumas coisas que são específicas de bancos de dados, ainda assim, nem todos os objetos e métodos constantes no PythonDB 2.0 funcionam exatamente da mesma maneira em todos os bancos de dados, mas é inegável que isso já tornou bem mais fácil você portar um software de um banco para outro e você navegar pelos bancos de dados sem ter um custo excessivo em recodificação. E principalmente um custo excessivo em o programador se entender com cada um dos diferentes bancos de dados, por mais que as tarefas sejam essencialmente as mesmas. A PEP está aqui, a PEP 249. Eu aconselho vocês fortemente a ler essa documentação. Ela é uma documentação geral. É importante que você leia também a documentação que o seu desenvolvedor de banco de dados fornece para você. Mas ler a PEP do PythonDB te ajuda a ter uma ideia geral do que é possível fazer, minimamente, com um banco de dados relacional e outros também dentro de Python. E ali dentro dessa especificação e outros documentos em volta, você vai achar lista de drivers, você vai achar especificações. Isso faz com que você consiga se entender um pouco melhor em como essa arquitetura toda vai executar com o seu software. O PEP basicamente vai fazer com que as bibliotecas sejam semelhantes. Elas não são completamente idênticas, mas elas são semelhantes o suficiente para que você consiga navegar por elas sem ter um custo muito alto. Isso mantém uma certa consistência, a consistência até do aprendizado do programador. O teu código se torna mais portável, ou pelo menos mais portável do que seria sem essa especificação. Você pode argumentar, alguém pode argumentar que a especificação não é assim tão abrangente, que ela pode ser um pouco falha, que tem especificações semelhantes que são até mais abrangentes, mas ela já consegue ter um mínimo denominador comum, fazendo com que seja possível, plausível a troca de banco de dados. E isso faz com que você popularize o acesso ao banco de dados dentro de Python. Obviamente, persistir os dados em um banco de dados é uma tarefa completamente trivial em sistemas, mas é claro que isso tornou mais fácil você fazer isso em Python, as pessoas são estimuladas a fazer isso mais vezes, e hoje em dia, inclusive, talvez seja mais fácil você eventualmente armazenar dados em um banco de dados, que seja uma biblioteca, por exemplo, um banco de dados local, como um SQLite, ou um DuckDB, ou coisa assim, de forma que você consiga, que seja mais fácil organizar essas informações do que guardar em arquivos. Um SQLite, que é um banco de dados onde você grava um arquivo local no teu disco, ele não é um servidor de banco de dados, é uma biblioteca que dá acesso a um arquivo como se ele fosse um banco de dados. Você consegue fazer selects com bom desempenho, você consegue trabalhar com alterações, você consegue trabalhar com as informações de uma maneira muito mais simples, até porque SQL já é uma tecnologia, uma linguagem de acesso conhecida por quase qualquer programador. Então fica muito mais fácil fazer isso do que fazer com arquivos, se preocupar com toda a organização, você mesmo ter que montar suas estruturas de dados. O PythonDB propicia com que isso seja um pouquinho mais simples, o que é interessante. O PythonDB é uma especificação, então na realidade o que você vai ter como artefato real para você são os drivers que o fabricante de banco de dados vão gerar. Então em algum lugar você tem ou o download desses drivers, ou você instala via pip,
mas a especificação de qual é o driver pode constar eventualmente em documentação Python, mas ela provavelmente vai ser mais específica na documentação do próprio banco de dados. E na seção de drivers para linguagens, da documentação de qualquer servidor de banco de dados, qualquer produto de banco de dados, você vai achar exatamente qual pacote instalar. E eventualmente você tem mais de um pacote, que na realidade pode resultar em você ter recursos extras ou não para cada funcionalidade que você faz. Muitos bancos de dados têm recursos para trabalhar com geoprocessamento ou extensões, então isso pode ser específico de um driver em particular. Você instala com o módulo Python, chama isso do teu código e passa a usar a especificação a partir daí. É um padrão mínimo para interação e aqui são os passos fundamentais para como você trabalha com o banco de dados, que a gente vai simplificar logo à frente. Basicamente você tem que importar o módulo da API específico que você tem um módulo para MySQL, tem um módulo para Postgres, um módulo para Oracle e assim por diante. Estabelece a conexão com o banco de dados, envia credenciais, você tem um objeto connect disponível para você e a partir daí você pode começar a submeter comandos, chamar store procedures e receber os resultados desses comandos em estruturas convencionais Python, então uma lista de tuplas ou tipos primitivos ou coisa assim, e no final sempre lembrar obviamente de fechar a conexão, porque os drivers, apesar de alguns deles terem um encerramento garantido, por conta de como o driver foi construído, é importante que você se lembre de fazer isso para liberar recursos do seu sistema assim que possível em relação à conexão com o banco de dados. Boa parte dos drivers atuais de banco de dados aderem à especificação do PythonDB. Eu arriscaria dizer que quase que 100%, mas obviamente deve ter algum driver que não seja assim tão específico. E tem uma lista aqui de drivers que vocês podem achar e tem mais listas adicionais que estão disponíveis por aqui. Tem alguns drivers que são gerais, então se por acaso o seu banco de dados em particular não consegue, não tem um driver para especificação PythonDB, você pode tentar acessar ele via o DBC ou via JDBC, que é uma especificação um pouco mais antiga e que tem um número maior de drivers disponíveis. Você pode usar isso através de Jython. Então, em qualquer um dos dois casos, você consegue acessar esses drivers que são gerais, que não são drivers específicos do PythonDB. Mas esses drivers conseguem ser utilizados via a especificação PythonDB, o que é interessante. Isso quer dizer que, mesmo que o banco de dados que você esteja querendo usar não tenha driver para Python, o que não é bem comum, bem na verdade, quase todos têm, você pode usar por ADBC ou por JDBC. Além disso, tem uma série de módulos para os principais bancos de dados, tem dois aqui, que estão listados do MySQL e do Postgres, e basta você instalar esses módulos e começar a usar isso dentro do seu código. Código que está aqui numa configuração bastante simples e numa receita de bolo básica que mostra como fazer a conexão, como estabelecer um cursor, como executar um select simples e como receber um registro como resposta desse select. Basicamente, o que o programador tem que fazer é conseguir um objeto de conexão, um connection, através do connect que você faz com o módulo específico que você importou. Então aqui importei o MySQLDB, usei o método connect e passei os parâmetros que o método connect do MySQLDB precisa na ordem que ele precisa. Isso pode variar de banco para banco, como nós vamos ver em alguns poucos slides. Nesse caso é o localhost do servidor, usuário user, uma senha altamente segura 123 e um banco de dados exemplo que tem no MySQL, que é o EmployeeDB. A partir daqui você tem que criar um cursor para que você possa executar os comandos dentro do banco de dados. O cursor vai servir tanto para que você possa fazer consultas no banco, submeter consultas, como para que você possa executar outros comandos de alteração também. Em particular nas consultas o cursor é importante porque ao passo que um select, um delete, um update, um insert, você executa e recebe o resultado do sucesso ou fracasso daquele comando no mesmo instante, então você já pode ser desconectado desse recurso que eu estava ocupando. Um select, uma consulta, pode ter um conjunto de recursos grande usados por mais tempo, porque essa consulta pode retornar um único registro, como nós temos nesse código de exemplo, ou 1 milhão de registros, se você fizer uma consulta muito abrangente. Por isso nós usamos uma abstração de um cursor, que é uma peça de software que mantém uma parte da sua consulta viva, existindo
no cliente e uma parte existindo lá no servidor. Então o cursor mantém memória ocupada lá no servidor, porque aquela consulta vai estar viva e você vai estar recebendo um registro, vai estar buscando um registro por vez. Mesmo que você tente buscar todos eles de uma vez, o teu driver não vai enviar registro, página, bem na verdade. E do lado do cliente você também tem um cursor funcionando para poder manter os registros correntes disponíveis para o código que está executando. O cursor, então, é um artefato de software que tem os seus dois lados, tanto no servidor quanto no cliente, e o cursor gasta recursos, ele utiliza recursos, memória, buffers, um pouco do CPU, no cliente também, mas principalmente no servidor. Isso quer dizer que se você tiver 100, 200 usuários fazendo consultas ao mesmo tempo, você tem um uso de recurso no servidor maior. Portanto, assim que você utilize esse cursor, é bom que você libere ele, encerre a conexão ou faça alguma coisa assim. Então, basicamente aqui nós obtemos o cursor e em cima desse cursor nós executamos um comando. Então, um select simples aqui e um select where id igual 1, um select por uma possível chave primária aqui, mostrando que você vai receber somente um registro como resultado. Esse registro é trazido com uma list, você tem aqui, com uma tupla aliás, e você tem o fetch1, que é o método do execute que traz um registro se ele estiver disponível, ou ele traz none, caso contrário. E aí você pode imprimir esses dados, que é um conjunto de campos que esse registro possui e depois encerrar. Além do fetch1, nós temos o fetch many e o fetch all, para você buscar mais informações, e aqui nós estamos executando somente um select, então não existe alteração feita no banco de dados, apesar de você poder fazer um select numa function, mas não é esse o caso aqui. E nós temos também dentro do cursor o commit e o rollback, que quando você tem alterações, que é para que você confirme a alteração ou que você desfaça as alterações feitas do último commit até agora. Mas basicamente isso aqui é a receita do bolo. Importa o módulo, do módulo você faz um connect, recebe um connection, cria um cursor, executa e submete comandos para o cursor pelo execute e depois busca os resultados, ou verifica quantos registros foram afetados no caso de uma alteração e continua o seu código a partir daí. A conexão te dá um objeto da classe connection com o método connect, e como nós temos aqui dois exemplos, um de MySQL e um de Postgres, dá para perceber que os parâmetros podem ser diferentes. Na realidade, eles podem variar dependendo da versão, apesar que em versões maiores do driver, isso fica completamente a cargo de quem desenvolveu o driver. E você pode ter mais ou menos parâmetros, num Oracle você tem parâmetros diferentes, no próprio Postgres, e acho que em algum driver do MySQL você pode enviar uma string inteira com todos os dados de conexão direto nessa string, você monta uma string de conexão. Então, você pode ter parâmetros que sejam diferentes. É importante que você veja isso na documentação do seu próprio banco de dados. Mas você vai ter um objeto da classe connection. Essa é uma das últimas idiosincrasias que você tem. Quer dizer, você precisa trazer o módulo específico do banco de dados e a conexão também talvez tenha que ser feita de forma específica pelas regras que aquele banco de dados determina. Após isso, você vai acabar tratando os objetos do banco de dados da mesma maneira, independente de qual seja o driver que você tem em particular. E não há muito como se afastar disso, porque realmente os bancos de dados podem ter parâmetros diferentes, eles podem ter exigências diferentes, então você ainda fica exposto um pouquinho às diferenças que os bancos podem ter nesse sentido. A execução de comandos é feita pelo método execute e ele pode executar basicamente qualquer tipo de comando. Aqui eu estou executando um drop table. Isso aqui é um DDL, um Data Definition Language. Se obviamente o teu usuário tem grant para fazer isso. E aqui um create table. Então você pode executar comandos que são mais estruturais, como esses daqui, dentro do execute. Algumas outras APIs têm métodos específicos para cada tipo de comando. O execute só tem o comando único que faz todas as funções aqui dentro do PythonDB. Nesse caso você pode usar um try except em relação às exceções, para tentar capturar uma possível exceção que aconteça, e além do execute, que executa comandos digamos ao vivo, o comando executa naquele mesmo momento, você pode usar o callproc, que chama uma store procedure que você tenha dentro do seu banco de dados. São as duas maneiras de execução de comandos que você possui.
Como as functions são executadas geralmente dentro de consultas ou de outros comandos, então o comando adicional que nós temos somente é o callproc para store procedures, como no nome da procedure e a lista de parâmetros que sejam porventura necessários. Para uma execução de um comando que altere o banco de dados e que você esteja em uma transação, você pode usar o commit e o rollback em cima da connection para verificar se por acaso o comando deu certo. Nesse caso aqui, como a gente está em um laço try except, se por acaso a execução desse SQL, que é o insert, der errado, ele cai por except e executa um rollback. Nós só temos um comando executado aqui dentro, mas claro que você pode ter mais comandos sendo executados, não só um, e ou todos estão commitados ou todos recebem rollback, isso é o comum em transações. Mas é importante que você tenha essa consciência quando você faz alterações ali dentro. O execute também é usado para consultas, e isso já foi mostrado naquele exemplo inicial, então é o mesmo exemplo que está aqui, você seleciona um registro e traz ele com o fetch1, mas você não tem só esse método, o fetch1 ele retorna o registro, o único registro existente, ou retorna o registro que está naquele ponto corrente como uma tupla. E é importante ver que o cursor ele pode trabalhar com um conjunto de registros. Nesse caso aqui você tem só um registro. O fetch1 ele traz o próximo registro disponível no cursor. Como você tem um só, esse próximo registro é o primeiro e é o último. É o único registro disponível aqui dentro. Mas você pode ter um conjunto grande de registros. E cada vez que você executar o fetch1, ele vai trazer um registro e vai avançar para o próximo. E você vai buscando um registro a partir disso. Além disso, você tem o fetch many, que tem um número de registros que você pode trazer com esse método. Ele vai trazer uma lista de tuplas do result set. E você pode especificar o número de registros que você quer, que ele vai preencher com o máximo de registros possível, pode ser que ele esteja no final da lista dos registros, não traga todos, né? E se você não colocar esse parâmetro, ele vai usar a paginação do banco de dados como o número de registros que ele traz com esse fetch many. Você pode também percorrer esse registro da mesma forma, porque é uma lista de tuplas. E o fetch all, que retorna todos os registros de um result set com uma lista de tuplas. E você processa todo esse registro em memória. E é claro que você vai fazer isso quando você tiver uma razoável certeza de que os registros que foram respondidos por essa consulta não são maiores do que o espaço que tem em memória, por exemplo, ou coisa assim, para que você consiga processar esse registro de forma adequada. Na realidade, se você quiser saber quantos registros foram retornados de uma consulta, nós temos o row count, que traz quantos registros foram afetados pela consulta em particular. Não só pela consulta, mas pelos comandos em particular também. Então, se você fez um insert e o row count retornou 0, você certamente não inseriu. Se você fez isso também daria uma exception, né? Se você fez um update e ele retornou 0, talvez a sua cláusula where não tenha encontrado registro nenhum. Da mesma forma, um delete. E como piada, você fez um delete e retornou 3 milhões, parabéns, você acabou de matar uma tabela toda, né? Mas você consegue ver quais foram o número de registros afetados por aquele comando em particular. Sempre é bom lembrar que você tem que estar com um cursor. Então você faz a consulta e você pode ir percorrendo ela, e essa consulta se mantém viva em termos de memória, mantém uma estrutura lá no servidor para atender o cliente que está executando. Aqui nós buscamos só um registro, mas nós temos uma consulta aqui onde nós temos um número maior do que um de registros que vai aparecer. Então, selecionando o título, autor, preço, da tabela livros, ordenado por título, nós usamos um fetch all. O fetch all vai tornar uma lista de tuplas e vai ser colocada dentro da lista data. Essa lista vai ter que ter um tamanho limitado de memória, obviamente. Daí você pode percorrer a lista como você percorre qualquer lista em Python. For registro em data, você busca os itens dessa lista. Então o registro é um dos componentes dessa lista. Data você pode buscar pelo índice dela, né? O registro 0 é o título, o registro 1 é o autor, o registro 2 é o preço. Então nós temos uma relação aqui entre eles pela ordem que você buscou, que você especificou no select, e depois você pode usar esses dados de alguma forma. Essa é a maneira mais convencional quando você tem um conjunto de registros maior e mais complexo, de forma que você possa processar cada um dos campos de uma forma diferente.
Nas modificações, nós usamos novamente o try e o except, e é importante verificar o row count para saber se por acaso o número de registros que você esperava ser afetado foi realmente o número que ele afetou com esse comando. Os comandos de commit rollback estão disponíveis dentro da classe, mas elas dependem do suporte, da ativação do banco de dados, se a conexão que você fez, na string de conexão você pode pedir conexões que tenham autorização para read-write, afinal de contas, e também que tenham transações. Você pode especificar em alguns bancos de dados, na string de conexão, especifica que tipo de transação, que tipo de tratamento de transação ele vai ter, principalmente no que diz respeito a como você enxerga outras transações. Isso é teoria de banco de dados, isso é disponível em diversos bancos de dados, então você pode optar por não ver transações que estão em caráter intermediário de outros usuários, por ver essas transações, tem uma série de possibilidades. Novamente, isso depende do seu banco de dados em particular, é considerável que vocês vejam a documentação de cada um deles. E um ponto interessante é que o PythonDB se relaciona muito bem com pandas. Tem dois métodos aqui em particular que são úteis e que vale a pena ser citados, que é o fato de que você pode fazer uma query ser retornada como um data frame do Panda e daí manipular ele como você já faria. Isso é bastante interessante para diversos usos, entre eles data science, machine learning, que você carrega os dados de um banco de dados, pré-processa eles, executa transformações dos dados e então vai utilizar eles dentro de algum processo com os dados já transformados. Esse daqui é o pandas.read_SQL_query, onde você faz a mesma busca aqui em cima de uma tabela e passa a tua connection aqui. Então esse DB é a connection que você tem. E você também pode gravar um data frame final com uma tabela, o que é bastante interessante, porque nesse comando, obviamente, se o seu usuário tem que ter direito tem que ter grant para dar um create table e para inserir dados. Mas ele cria uma tabela de banco de dados com a estrutura que o teu data frame possui e insere todos os dados lá dentro. Isso é muito prático para você principalmente gravar resultados. Lembrando que nem todos os drivers têm isso implementado de forma adequada, porque você precisa de uma parte do código feita no próprio driver para suportar isso. Mas de forma geral, a interação entre o PythonDB e o Pandas é muito boa, é simples, desde que você tenha memória suficiente para isso, você está mexendo com data frame em memória, e é prático você fazer isso para pré-processamento de dados, para modificação de dados, e então talvez até para você colocar esses dados novamente dentro da sua tabela. De forma geral, então, acessar os bancos de dados a partir de uma linguagem de programação é um dos aspectos mais importantes de bancos de dados. É claro que os aspectos específicos de bancos de dados, como índices, desempenho, transações e coisas assim, são aspectos bastante relevantes para um banco de dados, é óbvio, né? Processamento de queries e coisas do gênero. Mas um banco de dados é um tipo de software eminentemente usado por outros softwares. É muito raro, tirando DBAs ou talvez um cientista de dados ou coisa assim, é muito raro que um usuário acesse direto o banco de dados abrindo uma console ou um software de conexão e fique submetendo, recebendo respostas, submetendo consultas com select e analisando as respostas e coisa assim. Uma parte pequena dos usuários faz isso. A maioria absoluta dos acessos a um servidor de banco de dados é feita por programas. Então é um programa que tem uma tela onde o usuário digita alguma coisa, ele vai lá no banco de dados, recupera informação, mostra para o usuário, interage, coisa assim, como nós estamos acostumados a ver. Por isso, fazer com que o acesso aos bancos de dados a partir das linguagens de programação seja simples, seja econômico, seja padronizado, é muito relevante. Nem todos os bancos de dados, nem todos os grupos que envolvem bancos de dados percebem isso, então a gente percebe claramente isso pela qualidade dos drivers, que sobe e desce eventualmente, mas esse é um dos aspectos mais importantes de um banco de dados. Se ele for eficiente nas APIs que acessam, se o driver dele for bem construído, se ele der funcionalidades, features para os programadores, aquele banco de dados vai se dar muito melhor do que um banco de dados que até eventualmente pode ter mais capacidades embutidas, tem mais features programados dentro dele, mas como a interface com os programas é pior, o que você consegue extrair daquele servidor, pela interface de programação, não é assim tão eficiente. Então esse é um aspecto importante, os bancos de dados já perceberam isso já faz um bom tempo. A ideia é que você tem algum tipo de padronização para que uma linguagem particular, uma arquitetura em particular, consiga acessar um banco de dados de uma maneira que seja econômica, seja simples, que facilite
o trabalho do programador, para que o programador erre menos, portanto cause menos problemas, e que seja padronizado a ponto de que os programadores consigam trabalhar sem ter mudanças drásticas cada vez que alguma pequena coisa é alterada. Quase toda linguagem tem isso. Para Python nós temos o PythonDB. Tem algumas questões em relação a isso. O PythonDB talvez não seja tão rígido quanto outras especificações de acesso a banco de dados. Isso parte é responsável pelo fato de que o Python realmente procura ser mais dinâmico. Esse dinamismo pode resultar em vantagens também, mas vocês vão perceber essa diferença se vocês trabalham já com outras linguagens. O importante é que ele tenha um padrão mínimo de comportamento, que faça com que essa programação não seja assim tão complexa, e a portabilidade de código é bastante razoável. Você consegue portar seu código com algumas diferenças, sem que você tenha que sofrer demais para isso, sem contar com as camadas de persistência e outras camadas de software que vão tornar esse acesso ainda mais fácil. E finalmente é importante que vocês deem uma boa olhada nas especificações, nas funcionalidades de cada driver. Os drivers são livres para implementar métodos adicionais, são livres para implementar diferentes acessos, então analisem isso, porque talvez algum ganho específico do banco de dados em particular que você está usando possa vir especificamente desses métodos que são até proprietários. Você tem uma distinção para fazer aqui, você tem uma decisão para fazer aqui. Se você usar os métodos proprietários, pode ser que você consiga um desempenho melhor para esse ou aquele caso. Em compensação ao software, pode perder um pouquinho da portabilidade. Você vai ter que analisar isso caso a caso. O ideal é que a portabilidade fosse mantida ao máximo possível, mas por vezes o ganho de desempenho é tão grande que realmente pode valer a pena. Obrigado então, e até mais.